2 policiais militares do Rio Grande do Norte foram afastados das funções após agredirem um homem dentro do Hospital e Maternidade Ana Bezerra de Almeida, em Santana do Seridó. O homem estava acompanhando a irmã e o sobrinho, diagnosticado com pneumonia. Com a demora no atendimento, ele se exaltou, e passou a quebrar objetos no hospital. Funcionários acionaram a PM e os policiais da 11ª Companhia Independente de Parelhas responderam à ocorrência, mas atenderam da pior forma possível. Caraca, tenho até medo de perguntar, mas vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão no Meteoro. Bora lá. Daiane, dá até medo de saber o que é que aconteceu, né? Às vezes a gente chama a polícia para resolver e o negócio só piora, né? É isso, Ana. Chamar a polícia é um procedimento padrão para casos, né, de tumulto, de conflitos em ambientes públicos. Então, é natural que a polícia tenha sido chamada em um momento que alguém se exaltou e começou a quebrar ali, vandalizar, né, se exaltar diante de um outro absurdo que é essa demora do atendimento. Só que um problema não pode, um erro não pode causar outro, né? Demora de atendimento não pode resultar na pessoa sair quebrando tudo, porque a gente precisa ter um mínimo de ordem ali naquela instituição. No entanto, não dá para também, aí a gente precisa compreender uma coisa, a gente está falando de uma pessoa que estava emocionalmente abalada e era um deficiente, e a polícia teve uma resposta brutal. Não à toa, os 2 agentes já foram afastados. Vou te pedir, por favor, Ana, para trazer um vídeo que foi publicado, inclusive, nas redes sociais e viralizou, abordando essa violência, que foi uma violência que a polícia do Rio Grande do Norte praticou. Mas eu vou já alertar uma coisa. Seria da mesma forma, acredito, se fosse com qualquer outra polícia, tá? Porque o procedimento da polícia militar diante desse tipo de conflito é mais ou menos dessa mesma linha. Por gentileza, Ana, vamos assistir o vídeo? Boa lembrança, Dai. Vamos lá. Vou chamar ela. Pronto. Ei, faça isso com meu filho não, viu? Deixa eu Não faça fazer. isso com meu filho não. Deixa eu fazer. Não faça isso com meu filho não. Oxe, não faça isso com meu filho não, rapaz. Meu amigo. Olha o amigo que seu filho fez, olha, e aqui Ele fez tá a sua preocupado. Você disse que é de câncer? Vou chamar ela. Pronto. Ei, faça isso com meu filho não. Tá, não sei se tá repetindo ou não, mas... Sim, Ana, está repetindo. Essa publicação foi feita na vereadora do Rio Grande do Norte, no perfil da vereadora do Rio Grande do Norte, a Tabata Pimenta, que é do PSOL, e influenciadora, trans, ativista, mãe atípica, e ela comenta, né, justamente sobre essa violência da polícia, porque foi na frente da mãe, né, a senhora ali, uma idosa, acompanhando isso. Vale a gente lembrar que essa pessoa que foi agredida, ele é uma pessoa, um deficiente, um PCD, ele estava sem armamento, ele não precisava ser agredido. Se a questão da polícia era autuar porque ele estava ali exaltado diante da reclamação do atendimento, o procedimento era, de fato, conduzi-lo à delegacia para ele ser autuado sem agressão. Isso não é justificado. A polícia não pode ter essa conduta. Inclusive, na publicação, a vereadora do Rio Grande do Norte, ela lembra que o artigo 13 da Lei 13.869 de 2019, que é a Lei do Abuso de Autoridade, é considerado abuso quando um agente público pratica violência física ou moral contra alguém, ainda que essa pessoa tenha cometido algum ato de desobediência ou desacato, e ela fala, a lei é clara, nenhuma agressão é justificada fora dos limites legais. Agora, sim, Ana, você ia falar isso pro policial naquela hora? Porque, assim, nesse caso, o policial não sacou a arma, não estava com a arma destravada ali, não sacou a arma. Olha, mas foi falta de tempo. Você entende? Exatamente isso, ele estava sendo filmado.
O Zé Paulo, que é esse homem com deficiência ali dentro de um hospital, ele é deficiente desde criança, a mãe relatou e pediu para que o filho dela não fosse agredido, e ele foi agredido dentro de um hospital quando ele reivindicava e reclamava por um atendimento mais rápido para o sobrinho. Eu vou te pedir para trazer a matéria agora, por gentileza, que fala, né, do afastamento desses agentes, que, mais uma vez, eles foram afastados das ruas, mas eles seguem na polícia militar, e dessa vez, eu vou repetir isso, eles foram filmados. No Rio Grande do Norte, eles não tinham câmeras corporais. Quantas coisas esses agentes não podem ter feito, e aí é só uma suposição, não é uma acusação, sem nunca terem sido filmados, se eles conseguem fazer isso dentro de um hospital sendo filmados? É só essa pergunta mesmo, tá? E aí a matéria traz aqui, né, que os 2 policiais foram afastados das atividades por agredirem um homem dentro do Hospital e Maternidade Ana Bezerra de Almeida, em Santana do Seridó, que é interior do Rio Grande do Norte, depois dessas imagens terem circulado nas redes sociais. De acordo com o familiar do homem agredido, ele estava no hospital acompanhado da irmã e o sobrinho. A família buscava a aplicação de uma injeção na criança que havia sido diagnosticada com pneumonia. Com a demora do atendimento ao sobrinho, um homem se exaltou e começou a quebrar objetos na unidade. Funcionários chamaram a polícia e a gente tem aquelas cenas ali. De acordo com a polícia, entre aspas, tá? A Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, ao tomar conhecimento das imagens que circularam no último sábado, dia 16, adotou de imediato as providências cabíveis, instaurando o procedimento apuratório e determinando o afastamento preventivo dos policiais militares envolvidos na ocorrência. E a corporação também afirmou que não compactua com a conduta que desrespeite, com condutas que desrespeitem a legislação de direitos fundamentais. O comandante da 11ª Companhia Independente, o Major Micael Campos, disse que os policiais foram acionados para conter um paciente que estão prestando esclarecimentos à corporação. É isso, Ana. Essa pode não ser a conduta que a polícia militar compactua no Brasil inteiro, mas, infelizmente, é a conduta que os policiais praticam no Brasil inteiro. Então, talvez, só talvez, haja um problema aí na formação, na estrutura, na polícia, no militarismo da polícia militar, no pensamento da polícia militar no Brasil inteiro. Então, está na hora de rever, já que a polícia não compactua com isso, né, Ana? Pois é, Dai, tá aí uma boa questão. Já que a polícia tá dizendo que não compactua, eles que digam o que é que eles estão fazendo para mudar isso, de fato. Tem alguma coisa sendo feita na formação, na conscientização, na composição desses efetivos? Porque isso não é um caso isolado. Não é um caso isolado. Aliás, este é o comportamento padrão da Polícia Militar. Polícia Militar não... Eu dizia Polícia Militar, as outras polícias também, mas vamos combinar, a Polícia Militar especialmente não... É mais grave do que isso. Eu ia dizer não sabe lidar com gente. Não sabe lidar com gente. Ponto. Mas é mais grave do que isso. Existe uma cultura de poder e que se expressa sempre diante dos mais fracos. Diante dos mais pobres, diante de mulheres, diante de negros, diante de pessoas com deficiência, diante de crianças. São esses os momentos em que a certeza do PM de que ele é alguém que não precisa obedecer às regras da sociedade, ela se demonstra claramente. E todo mundo tem uma história para contar. Sabe? Isso aí de novo, é procedimento padrão, tá? E vou te dizer mais, ter câmera ajuda, mas não resolve. Porque essas imagens somem, essas imagens não chegam nas mãos, né, das pessoas que precisam dessas imagens quando é necessário. Porque não adianta nada, eles filmam e essas imagens ficam no poder deles. Né? Quando eles querem, eles dizem, deu problema aqui, né? Não deu para... Foi mal aí, perdi as imagens, né? Então não adianta nada. Tem um problema muito grave de base aí. Eu diria assim, precisa de uma grande reforma. Precisa de uma grande reforma. Precisa
formatar o disco e, né? Quem sabe não instalar o programa de novo. Né? Vou apelar pro chat aqui porque o sangue já tá fervendo. Não é caso isolado, é política de Estado. Exatamente. Cleverson lembra aqui também que eles entram na casa de pessoas pobres sem mandado da justiça. Porque é isso, existe uma cultura, né, de que eu tenho a arma, eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu intimido quem eu quiser, eu pressiono quem eu quiser, e quem é que vai peitar? O sujeito que tem a arma, tem o apoio do Estado e que sabe que não vai ser investigado se fizer nada. Quem é que vai peitar? Né? A polícia se tornou uma milícia, né? É isso. É muito, muito difícil ver isso, sabe? Na frente da mãe, sabe? O que é isso? Nada justifica. Ah, mas o cara tava em surto. Mas... não tem um mínimo treinamento para lidar com uma pessoa em surto que não tava sequer armado, sabe? Não tem? Não tem, né? Eu tô perguntando por quê, né? Não tem. Enfim. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Bora lá, chat. Ficamos por aqui antes que eu perca um pouco mais a paciência. A gente volta em instantes para mais assuntos super leves do dia. Beijos.